Se o conhecimento liberta, então vamos ser livres, vamos aprender. Eu sou a professora Janiele, do Colégio Nunes Moraes, e hoje nós vamos ver predicado verbo nominal com predicativo do sujeito. Para isso, vocês irão precisar da gramática na página 109. Nós temos o seguinte texto: Nel mezzo del cammino, que é no meio do caminho em italiano. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. É um poema de Olavo Bilac. Agora vamos analisar a oração. Vinhas fatigada e triste. Observe que esta oração pode ser desmembrada em duas. Tu vinhas, que apresenta um verbo intransitivo, e estavas fatigada e triste. No caso de tu vinhas, eu tenho um predicado verbal. Já na segunda oração, estavas fatigada e triste, estavas é um verbo de ligação, enquanto fatigada e triste é o predicativo do sujeito, a característica do sujeito, que no caso é o sujeito oculto, tu. Trata-se, portanto, de um predicado nominal. Ainda na questão 1, na página 109, no item B, nós precisaríamos reler a frase e passá-la para a ordem direta. A ordem direta seria sujeito, predicado e os complementos. Então, triste e fatigado eu vinha. Na ordem direta, eu vinha. Triste e fatigado. E desmembrando a oração em duas, eu tenho a primeira oração, eu vinha, e a segunda oração, eu estava triste e fatigada. Agora na página 110, questão 2, vamos observar a oração. Vinhas fatigada e triste. Qual seria o predicado dessa oração? Vinhas fatigada e triste. Se observarmos bem toda a oração, tudo que está escrito é o predicado. Está se falando algo sobre o sujeito. O sujeito aí está oculto. O verbo do predicado, o verbo vinhas, é classificado como um verbo intransitivo. E agora no item C, no predicado aparece também um predicativo do sujeito. A gente consegue identificar alguma característica, algum estado do sujeito em vinhas fatigada e triste? Obviamente, fatigada e triste são os predicativos, isto é, palavras que dão alguma característica, alguma qualidade. E no item D, qual a classe gramatical das palavras fatigada e triste? Tanto uma quanto outra são adjetivos e estão ligados pelo conectivo e. Agora no item E, portanto, o predicado da oração vinhas fatigada e triste é formado por um verbo intransitivo, veja bem, um verbo que não precisa de complemento e em seguida o predicativo do sujeito, isto é, palavras que caracterizam o sujeito. Portanto, o predicativo do sujeito é o termo da oração ao qual o sujeito se refere, indicando
característica ou qualidade. Então, o predicativo do sujeito vai apresentar uma característica ou qualidade. O predicativo do sujeito vai aparecer no predicado nominal, como nós já vimos, com o verbo de ligação, ou no predicado verbo nominal, como estamos vendo agora. Então, vamos ter um verbo intransitivo ou transitivo. Vamos ao conceito. Predicado verbo nominal, portanto, vai possuir dois núcleos. Um verbo, que será intransitivo ou transitivo direto ou indireto, e um outro núcleo, que vai apresentar uma qualidade, uma característica do sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. Ainda na página 110, observem a frase: vinhas fatigada e triste. O que nós precisaremos fazer é completar a análise sintática por extenso. Então, vamos lá. Neste caso, o sujeito desinencial ou oculto, ele não está explícito na frase, é o pronome tu. E já o predicado verbo nominal é vinhas fatigada e triste. É tudo o que se fala sobre o sujeito. O verbo é o intransitivo vinhas. Este, portanto, é o primeiro núcleo do predicado verbo nominal. E o predicativo do sujeito é fatigada e triste. No caso, o segundo núcleo do predicado verbo nominal. O núcleo do predicativo, nós temos fatigada e triste, que estão ligadas pelo conectivo e. Agora, fazendo o gráfico da mesma frase, tu vinhas fatigada e triste. Identificando o sujeito, nós temos o sujeito oculto, representado pelo pronome tu. E a análise do predicado verbo nominal. Primeiro, nós identificamos o verbo, que é o verbo intransitivo vinhas. Tudo que o segue é o predicativo do sujeito. Esse predicativo apresenta dois núcleos: os adjetivos fatigada e triste, ligadas pela conjunção e. Agora, na página 111, nós precisamos fazer a leitura na questão 1. Observem. A noite estava estrelada quando o samba se formou. A lua veio atrasada e o samba começou. É um texto de Noel Rosa. Agora, a frase destacada. A lua veio atrasada. Vamos analisá-la, vamos observar qual seria o seu sujeito, por exemplo. Nós temos a noite já destacado aí. A noite é um sujeito simples. E o verbo dessa oração, estava, é um verbo de ligação. Estava estrelada. Estrelada, portanto, é o predicativo do sujeito. A noite estrelada. O que estava estrelada? A noite é uma característica da noite. Portanto, este predicado é um predicado nominal. Apresenta aí um verbo de ligação e um predicativo, ou seja, uma característica do sujeito. Já na página 112, o item B, nós temos a frase: o samba começou. Vamos identificar o sujeito dessa frase? O que começou? O samba.
O samba é o sujeito simples. E começou é o verbo intransitivo. Se eu tenho aí um verbo intransitivo, logo eu tenho um predicado verbal. Um predicado verbal. E ainda na página 112, nós temos a frase: a lua veio atrasada. Qual o sujeito dessa oração? O que veio atrasada? Neste caso, a lua. A lua é o sujeito simples. O verbo da oração é o verbo veio. Trata-se de um verbo intransitivo. Portanto, atrasada é o predicativo do sujeito. Está caracterizando aí a lua. Logo, veio atrasada é um predicado verbo nominal. Tem aí um verbo intransitivo e o predicativo do sujeito. Ainda na página 112, na questão 2, nós precisamos observar as duas orações analisadas e escrever a oração com predicado verbo nominal. A última oração, a lua veio atrasada. Mas nós precisamos desmembrar, dividir este predicado em dois. Um com predicado nominal e outro com predicado verbal. Observem, a lua estava atrasada e a lua veio. A lua estava atrasada, apresenta predicado nominal, e a lua veio apresenta predicado verbal. Pessoal, a questão 3 e 4, vocês irão tentar... A questão 3, desculpe, vocês irão tentar fazer sozinhos, certo? Então, nós vamos seguir para a questão 4. Observem, o metrô chegou e o metrô estava superlotado. Nós podemos unir esta oração com predicado verbal e esta oração com predicado nominal e assim formar uma oração com predicado verbo nominal. O metrô chegou superlotado. Vejam, eu utilizei uma oração com predicado verbal, o metrô chegou, mais uma oração com predicado nominal, o metrô estava superlotado. E a fim de evitar repetições, eu obtive o metrô chegou superlotado. Oração com predicado verbo nominal. E agora nós vamos fazer o mesmo nas questões, nos itens A e B na questão 4. Página 113, questão 4, item A. Observem, nós temos os turistas partiram, oração com predicado verbal, e os turistas estavam alegres, oração com predicado nominal. Como nós podemos unir agora essas duas orações, produzindo uma só com predicado verbo nominal? Pausem o vídeo para tentar, viu? E vamos lá. Logo, eu obteria os turistas partiram alegres. Uma oração com predicado verbo nominal, com dois núcleos. O primeiro núcleo com o verbo partiram e o segundo núcleo com o predicativo alegres. Vamos fazer o mesmo no item B. Novamente, pausem o vídeo para tentar fazer sozinhos. E nós temos, a menina chegou à escola.
chegou à escola, um predicado verbal. Agora, ela estava atrasada, seu predicado é um predicado nominal. Como nós podemos unir essas duas orações formando uma só com predicado verbo nominal? A menina chegou à escola atrasada. Vejam, o primeiro núcleo, o verbo chegou, e o segundo núcleo, o predicativo atrasada. O item C vocês vão fazer sozinhos e a gente vai fazer a correção no próximo vídeo. Agora, na página 113, na questão 5, nós iremos fazer o contrário. Nós vamos pegar uma oração com predicado verbo nominal e dividi-la em duas, uma com predicado verbal e outra com predicado nominal. Então, o cachorro passava a noite solto no quintal. Passava a noite solto no quintal é um predicado verbo nominal. Dividindo em duas, nós teríamos a primeira oração com predicado verbal. O cachorro passava a noite no quintal. E a segunda oração com predicado nominal. O cachorro ficava solto. Observem que a primeira oração trata-se de um predicado verbal, passava a noite no quintal. E a segunda traz um predicado nominal, pois o verbo ficava apenas une o sujeito ao seu predicativo. Quando eu tenho um predicado verbo nominal, o verbo de ligação ele fica subentendido, ele não vai aparecer, não estará explícito. Agora, em à noite, Rodrigo chegou do trabalho muito cansado. Eu tenho aqui uma frase com predicado verbo nominal, dividindo-a em duas. Tentem fazer sozinhos. A primeira frase é: Rodrigo chegou do trabalho à noite. Neste caso, com predicado verbal. E a segunda, ele estava muito cansado. Cansado sendo o núcleo do predicativo, portanto, predicado nominal. O item B vocês irão fazer sozinhos e a gente faz a correção na próxima videoaula. Agora na página 115. Primeiro, na página 114, vocês têm um texto para fazer a leitura. Vocês podem fazer essa leitura com calma, pausar o vídeo para isso. E em seguida vamos à atividade da página 115, questão A. Então, complete o que se pede fazendo a análise sintática das seguintes orações. No item A, hoje acordei sereia. Qual o sujeito dessa oração? Conseguimos identificá-lo? Hoje acordei sereia. Trata-se de um sujeito oculto ou desinencial, representado pelo pronome substantivo eu. O predicado verbo nominal, portanto, é hoje acordei sereia. O verbo acordei, portanto, é um verbo intransitivo. E sereia é o predicativo do sujeito. O adjunto adverbial, como nós sabemos, é analisado por último. Portanto, hoje é o adjunto adverbial de tempo. Vocês irão fazer o mesmo, mas no item B sozinhos, e a gente faz a correção na próxima videoaula.
Ainda na página 115, vamos responder a questão 9. Analisando a frase, a menina acordou assustada. Nós temos a mesma oração, mas em uma outra posição. Vejam, assustada, a menina acordou. Observem que o predicativo assustada mudou de posição e agora está separado por uma vírgula. A menina assustada acordou. A mesma coisa, agora em outra posição, agora no meio, também está separado por vírgula. Na mesma página, página 115, nós também devemos fazer a análise de uma oração, identificando o que se pede. Então, o faminto peixe engoliu a Mônica. Nesta frase, qual seria o sujeito simples? Qual o sujeito simples de o faminto peixe engoliu a Mônica? Quem engoliu a Mônica? O faminto peixe. Portanto, o faminto peixe é de quem se fala. Mas vamos identificar o núcleo desse sujeito, a palavra com a maior carga de significado, de quem se fala de fato. Portanto, é o peixe. Observe que se eu retirasse esses adjuntos que o acompanham, a frase ainda ficaria com sentido. Peixe engoliu a Mônica. Agora, os adjuntos adnominais que acompanham o núcleo do sujeito são o e faminto. Na página 116, questão 11, devemos reescrever as frases da questão anterior usando o adjetivo faminto na posição indicada. Nesse caso, o faminto peixe engoliu a Mônica. No item A, nós precisamos colocar a palavra faminto no início da oração. Eu teria, portanto, faminto, o peixe engoliu a Mônica. E no item B, colocando depois do núcleo do sujeito e entre vírgulas. Observem, o peixe faminto engoliu a Mônica. Releia as orações que você escreveu agora. Já na questão 12. Faminto, o peixe engoliu a Mônica e o peixe faminto engoliu a Mônica. Você diria que nessas orações a função sintática do adjetivo faminto é predicativo do sujeito. Nos dois casos nós temos um predicativo do sujeito. Agora, por quê? Por que nós temos um predicativo do sujeito? Será que essa mudança de local, a presença das vírgulas, interfere de alguma forma? Sim, a presença da vírgula e a mudança da posição na oração alteram a função sintática, pois na primeira oração, o faminto peixe engoliu a Mônica, faminto era um adjunto adnominal. Agora passou a ser predicativo do sujeito. E já na questão 13, ainda na página 116, vamos observar o sentido que a alteração da posição das palavras pode alterar. Por exemplo, em faminto, o peixe engoliu a Mônica. Faminto é um adjunto adnominal do sujeito. Neste caso, nossa, ficou muito ruim para ver, mas eu vou ler com vocês, tá? Neste caso, faminto é uma característica do peixe, logo ele está sempre faminto.
Eu me identifico demais. É uma característica do peixe, minha também. Agora no item B. O peixe faminto engoliu a Mônica. Agora, faminto é o predicativo do sujeito. E a mudança no sentido ocorre porque, nesse caso, faminto é apenas um estado em que o peixe se encontra naquele momento. As questões, os itens C e D vocês irão fazer sozinhos e nós faremos a correção na próxima videoaula. Qualquer dúvida vocês podem tirar lá no nosso grupo. Fiquem com Deus e até a próxima!